Bem-vindo ao canal Mergulhe na Mente. Hoje vamos revelar os segredos para alcançar a riqueza e o sucesso financeiro, baseados no best-seller O Milionário Instantâneo de Mark Fisher. Se você está pronto para transformar sua vida, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica poderosa. Um Milionário Instantâneo é uma história de sabedoria e riqueza. Todos somos contadores de histórias. Todos nós compartilhamos nossas histórias e temos algo bom para contar, seja sobre um filme, um livro, um site ou algo que ouvimos. À noite, nossas histórias incluem diversas fábulas. As fábulas são especialmente maravilhosas porque, como Obter diz, reforçam uma verdade. Este pequeno livro nos apresenta uma fábula forte e original que revela uma das verdades mais úteis de todas. A prosperidade financeira e uma vida satisfatória e bem de vida são objetivos que todos podemos alcançar se compreendermos e praticarmos os princípios do sucesso. Talvez a fábula seja a forma mais delicada de apresentar essas verdades. Sua simplicidade infantil alcança diretamente a simplicidade infantil de nosso subconsciente. Quando levamos uma mensagem ao subconsciente de nossa mente, podemos criar muitas mudanças em nossas vidas. O Milionário Instantâneo teve mais de 37 edições em todo o mundo e mais de 2 milhões de cópias vendidas. O autor é um milionário de verdade. Sua pequena história deve ser levada a sério. Este é um livro para ser lido, querido, estudado e colocado em prática. É um livro muito bem escrito que pode fazer com que você enriqueça de muitas maneiras, e algumas são muito mais satisfatórias e valiosas do que a riqueza material. Mark Allen, autor de Visionário Ibis em CD, Milionário e Pós. Era uma vez um rapaz inteligente que queria ser rico. Apesar de ter sofrido várias decepções e contratempos, ele ainda acreditava que sua estrela podia brilhar. Enquanto esperava o destino lhe sorrir, ele trabalhava como assistente de um executivo de contas em uma pequena agência de propaganda. Ele não recebia um bom salário e sentia há algum tempo que seu emprego não lhe proporcionava satisfação. Ele simplesmente não sentia amor pelo que fazia. O jovem sonhava em fazer outra coisa, talvez escrever um livro que o deixasse rico e famoso, e que acabasse com seus problemas financeiros de uma vez por todas. Mas sua ambição não estava um pouco fora da realidade. Ele realmente tinha talento e técnica suficientes para escrever um best-seller, ou as páginas seriam preenchidas com reclamações todas a respeito do desânimo que sentia. Há mais de um ano, seu trabalho era um pesadelo. Seu chefe passava a maioria das manhãs lendo o jornal e escrevendo relatórios, e depois desaparecia por 3 horas durante o almoço. Ele também mudava de opinião o tempo todo e dava ordens contraditórias. Mas o problema não era só seu chefe. Ele estava cercado por colegas que também se sentiam esgotados com o que faziam e parecia que eles não tinham mais entusiasmo. Era como se tivessem desistido de tudo. Ele não ousou contar a ninguém seu sonho de largar tudo e se tornar escritor, pois sabia que ririam de sua decisão. Quando estava no trabalho, costumava se sentir desligado do mundo, como se estivesse em outro país, incapaz de falar o idioma local. Toda segunda-feira ele tentava imaginar como conseguiria sobreviver a mais uma semana no escritório. Sentia-se totalmente alienado dos papéis empilhados sobre sua mesa, dos pedidos dos clientes para vender seus cigarros, seus carros, sua cerveja. Ele havia escrito uma carta de demissão 6 meses antes. Desde então, entrou na sala do chefe umas 10 vezes com a carta dentro do bolso, mas não tinha sido capaz de entregá-la. Era engraçado. Não teria hesitado 3 ou 4 anos antes, mas agora parecia não ter certeza a respeito do que fazer. Algo o impedia. Um tipo de força, ou seria apenas covardia. Parecia que ele havia perdido a coragem que sempre o ajudara a conseguir o que queria. Ele ficou esperando o momento certo, dando várias desculpas para não agir, imaginando se conseguiria ou não. Teria se tornado um eterno sonhador? Sua passividade se devia ao fato de estar afundado em dívidas, ou seria apenas por estar envelhecendo, processo inevitavelmente acionado assim que abrimos mão de nossas visões de futuro. Um dia, quando estava se sentindo bastante frustrado, resolveu visitar um tio que havia se tornado um milionário. Talvez ele pudesse lhe dar conselhos ou, melhor ainda, algum dinheiro. Seu tio era uma pessoa calorosa e simpática, que concordou em recebê-lo de imediato, mas ele se recusou a lhe emprestar dinheiro, dizendo que, dessa forma, não estaria ele fazendo um favor. Quantos anos você tem?
O tio perguntou, depois de escutar suas reclamações. Há 32, o homem disse baixinho e com timidez. Você sabia que aos 23 anos, J. Fogueira já havia conseguido seu primeiro meio milhão? Como você pode estar pedindo dinheiro emprestado nessa idade? Sei lá, eu trabalho demais, às vezes mais de 50 horas por semana. Você acredita realmente que o trabalho duro é o que enriquece as pessoas? Eu acho que sim. Pelo menos foi o que sempre me fizeram pensar. Quanto você ganha por ano? $35.000. Sim, mais ou menos isso. Ele respondeu. Você acha que quem recebe $350.000 por ano trabalha 10 vezes mais do que você? Claro que não. E se essa pessoa ganha 10 vezes mais sem trabalhar mais do que você, ela deve estar fazendo algo bem diferente. Ela deve ter um segredo que você desconhece. Deve ser isso. Você tem sorte de entender isso, pelo menos. A maioria das pessoas não chega a esse ponto. Elas estão muito ocupadas tentando sobreviver e não param para pensar sobre como poderiam se livrar de seus problemas financeiros. A maioria das pessoas nem sequer passa uma hora da vida tentando pensar em como enriquecer. E por que nunca conseguiram? O jovem tinha que admitir que, apesar de sua ambição e seu sonho de fazer uma fortuna, ele nunca havia reservado um tempo para analisar a situação. Tudo parecia distraí-lo, impedindo-o de enfrentar uma tarefa extremamente importante. O tio do jovem permaneceu em silêncio por um tempo e então sorriu. Decidi te ajudar. Vou indicar a você o homem que me ajudou a ficar rico. Ele se chama Milionário Instantâneo. Já ouviu falar dele? Não, nunca. Ele escolheu esse nome porque afirma ter se tornado um milionário da noite para o dia, depois de descobrir como conseguir uma fortuna. E mais, ele disse que pode transformar qualquer pessoa em milionária da noite para o dia ou, pelo menos, desenvolver nela a mentalidade de um milionário. O tio se virou para um grande mapa que estava na parede e apontou para uma cidade pequena e isolada. Já esteve neste lugar? Não. Por que não tenta? Vai encontrá-lo. Pode ser que ele revele seu segredo a você. Ele mora em uma casa fantástica, a mais bonita da cidade. Você não vai ter dificuldade para encontrá-lo. Por que o senhor não me conta logo o segredo? Assim não preciso ter o trabalho de ir até lá. Simplesmente porque não tenho esse direito. Quando o milionário instantâneo me contou seu segredo, me fez jurar que não contaria a ninguém. Mas ele disse que eu podia indicar outras pessoas. Tudo isso parecia surpreendente e interessante ao rapaz, despertando sua curiosidade. Tem certeza de que não pode me contar nada? Nadinha mesmo. Certeza absoluta. O que posso fazer é lhe recomendar fortemente ao milionário instantâneo. O tio do rapaz pegou um bonito papel de carta na gaveta de sua enorme mesa de carvalho, escreveu algumas linhas, dobrou a carta, colocou-a em um envelope e a entregou a seu sobrinho. Aqui está a apresentação, ele disse, e aqui o endereço do milionário. Não leia esta carta. Se você abrir e ainda quiser que funcione, terá de fingir que não abriu. Mas como desfazer o que já foi feito? O rapaz não fazia a menor ideia do que ele estava querendo dizer, mas concordou. Seu tio sempre fora meio excêntrico e estava lhe fazendo um favor. Por isso, decidiu não contrariá-lo, agradeceu com simpatia e foi embora. O rapaz partiu depressa em direção à cidade do milionário instantâneo, com a mente mais acelerada que seu carro. Seria difícil encontrar aquele homem. Ele receberia uma visita inesperada. Revelaria seu método secreto para ele? Ao se aproximar da casa, foi tomado pela curiosidade. Apesar dos alertas de seu tio, abriu a carta de apresentação. Ficou chocado. Seus batimentos cardíacos se aceleraram e ele começou a transpirar. Ficou pensando se seu tio havia cometido um erro, se estava fazendo uma piada com ele, porque a carta era apenas uma folha em branco. No portão da casa do milionário, havia um guarda com expressão séria, que parecia tão fechado quanto a fortaleza que protegia. O que deseja? O guarda perguntou de modo seco. Gostaria de conversar com o milionário instantâneo. Marcou o horário. Não. Mas você tem uma carta de apresentação? O rapaz começou a puxar a carta do bolso, mas voltou a guardá-la em seguida. Posso vê-la? O guarda insistiu. O homem se lembrou das palavras do tio,
Se você abrir essa carta, terá que fingir que não abriu. Ele entregou a carta ao guarda, que a leu. Seu rosto permaneceu totalmente inexpressivo. Certo, disse o guarda ao devolver a carta ao rapaz. Pode entrar. O guarda mostrou onde ele deveria estacionar e o levou à porta da frente da casa luxuosa do milionário. Um mordomo, impecavelmente vestido, abriu a porta. Pois não? Ele disse. Quero falar com o milionário instantâneo. Ele não pode recebê-lo neste momento. Por favor, espere no jardim. Uma ajudante acompanhou o jovem até a entrada de um jardim com um lago reluzente ao meio. Ele caminhou, admirando as belas flores, as árvores e os arbustos, e então viu um jardineiro inclinado sobre um arbusto de rosas. Ele devia ter 70 ou 80 anos e usava um chapéu de palha de aba larga, que escondia seus olhos. Quando o rapaz se aproximou, o jardineiro interrompeu o trabalho e o recebeu com um sorriso. Ele tinha olhos azuis, alegres e brilhantes. O que veio fazer aqui? O jardineiro perguntou com uma voz amistosa e calorosa. Vim conversar com o milionário instantâneo. Ah, sim. E por qual motivo, se não se importa que eu pergunte? Bem, eu só gostaria de pedir alguns conselhos. O jardineiro ia voltar a cuidar das rosas, mas parou e perguntou. Por acaso, você teria $10? $10. O rapaz disse, corando. É que é tudo que tenho. Perfeito, só preciso disso. O jardineiro parecia muito nobre, demonstrava graça e controle em sua postura. Gostaria muito de entregar esse dinheiro ao senhor, mas eu ficaria sem nada para voltar para casa. O rapaz respondeu. Está pensando em ir para casa hoje? Não, ou melhor, não sei, o jovem respondeu, bem confuso. Não quero ir embora sem antes conversar com o milionário instantâneo. E se não precisa do dinheiro hoje, por que está tão relutante em emprestá-lo a mim? Pode ser que você não precise dele amanhã. Vai saber, você pode se tornar um milionário. A ideia não parecia totalmente lógica ao rapaz, mas ele entregou o dinheiro mesmo assim. O jardineiro sorriu. A maioria das pessoas tem medo de pedir as coisas, e quando pedem, não insistem o bastante. Isso é um erro. Naquele momento, o mordomo apareceu no jardim e falou com o jardineiro de modo respeitoso. Senhor, pode me dar $10? O cozinheiro está indo embora hoje e insiste em receber o dinheiro. Só faltam $10. O jardineiro enfiou a mão no bolso da calça e tirou um enorme rolo de notas. Ele devia ter milhares de dólares com ele, porque o rapaz só via notas de $100, com exceção da sua nota de $10. O senhor pegou a nota que havia acabado de receber do rapaz e a entregou ao mordomo, que agradeceu, fazendo uma reverência, e rapidamente retornou à casa. O rapaz ficou abismado. Que audácia do jardineiro confiscar os últimos $10 que eu tinha se seus bolsos estavam lotados de dinheiro. Por que o senhor pediu meus $10? Ele perguntou, tentando esconder da melhor maneira a raiva que sentia. Não precisava deles. Mas é claro que eu precisava. Olha, não tenho nenhuma nota de $10, ele disse, mexendo no bolo enorme de notas. Você não pensou que eu daria $100 ao cozinheiro, certo? Por que diabos o senhor anda com tanto dinheiro assim? Ele perguntou. É um dinheiro para andar comigo. O jardineiro respondeu. Sempre guardo $25.000 no bolso para o caso de uma emergência. $25,000. O rapaz perguntou, surpreso. De repente, tudo ficou claro. O mordomo muito educado, aquela quantia enorme de dinheiro. O senhor é o milionário instantâneo, não é? Por enquanto, o jardineiro respondeu. Estou feliz por você ter vindo, mas me diga, por que você ainda não está rico? Já pensou nisso? Muitas vezes. Meu sonho é ser rico e fazer coisas importantes. Pode me dar um exemplo do que você faria? Montaria um negócio próprio e seria um sucesso. E por que não fez isso ainda? Não tenho dinheiro, ele admitiu. E o que o impediu de conseguir dinheiro? Meu salário é muito baixo. A maior parte dele vai para as despesas diárias. O seu problema não é a falta de dinheiro, mas sim como você pensa sobre ele. O rapaz ficou em silêncio. Como eu já disse, o milionário instantâneo continuou. Antes de me tornar milionário,
aprendi que a maioria das pessoas pensa de modo errado sobre o dinheiro. Elas acreditam que se trabalharem duro, conseguirão enriquecer, mas não funciona assim. Se o trabalho duro enriquecesse alguém, todos os trabalhadores braçais seriam milionários. Não é o trabalho duro que faz alguém rico, mas sim o pensamento correto. O jovem estava intrigado. E qual é o pensamento correto? Ele perguntou. Primeiro, você precisa acreditar que pode se tornar rico. A maioria das pessoas não acredita nisso. Elas acham que a riqueza está fora do alcance delas. Segundo, você precisa desejar isso ardentemente. E terceiro, você precisa estar disposto a fazer o que for necessário, dentro da lei e da moral, para alcançar esse objetivo. Parece simples. É simples, mas não é fácil. Por isso a maioria das pessoas não consegue. Elas não têm a mentalidade certa. Elas se limitam pelo medo e pelas crenças erradas sobre o dinheiro. O rapaz estava absorvendo cada palavra. E como faço para mudar minha mentalidade? A primeira coisa é entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não é bom nem mau, mas sim o que você faz com ele que importa. E segundo, você precisa começar a pensar como um milionário. Pergunte a si mesmo o que um milionário faria em cada situação. Com o tempo, isso se tornará um hábito. O milionário instantâneo sorriu. Está na hora do jantar. Gostaria de me acompanhar? Muito obrigado. Eu adoraria. O rapaz seguiu o milionário, que, apesar da idade, ainda caminhava com rapidez. Eles entraram na sala de jantar, onde a mesa já havia sido arrumada para 2 pessoas. Por favor, sente-se. O milionário apontou para a ponta da mesa, o lugar que costuma ser reservado para um anfitrião. Ele se sentou à direita do jovem visitante, bem à frente de uma bela ampulheta, na qual se lia o lema: "O dinheiro é tempo". O mordomo trouxe uma garrafa de vinho e encheu as taças. "Vamos brindar ao seu primeiro milhão", o milionário disse, erguendo a taça. Ele tomou um único gole, que bebeu durante toda a noite, e comeu muito pouco, apenas algumas garfadas de um delicioso filé de salmão. "Você gosta do seu trabalho?" o milionário perguntou. "Creio que sim, mas a situação no escritório está um pouco difícil. Tome cuidado ao escolher sua carreira. Todos os milionários que eu conheço, e encontrei vários ao longo dos anos, amavam seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase uma atividade de lazer, como um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tira férias, porque se privariam do que tanto gostam de fazer. E é por isso que elas continuam trabalhando mesmo depois de se tornarem milionárias e bilionárias. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, você precisa conhecer os segredos da riqueza. Você acha mesmo que esses segredos existem? Sim. Acho ótimo. Esse é o primeiro passo. A maioria das pessoas não acredita que existem segredos por trás da riqueza, não acreditam que podem se tornar ricas, e estão certas. Claro, se você acha que não pode enriquecer, dificilmente enriquecerá. É preciso acreditar que você consegue, desejar ardentemente. Grande parte das pessoas não está pronta para ouvir esses segredos, apesar de eles serem revelados de modo muito simples. A maior limitação é a falta de imaginação. É por isso que os segredos da riqueza são os mais bem guardados do mundo. É como a carta roubada na história de Edgar Allan Poe. Você conhece a história a respeito de uma carta que a polícia estava procurando e não conseguiu encontrar porque, em vez de estar escondida em algum lugar, ela estava no lugar menos provável, à plena vista. A falta de imaginação e os preconceitos arraigados impediram a polícia de encontrá-la. Eles não esperavam que ela estivesse à vista, então nunca a viram. O jovem escutava com atenção, sentia muita vontade de descobrir quais eram aqueles segredos. De qualquer modo, uma coisa era certa: mesmo que o milionário não tivesse nenhum segredo, ele certamente era um mestre na arte de criar uma situação interessante. O milionário fez uma pergunta que surpreendeu o rapaz. "Quanto está disposto a pagar pelos segredos da riqueza?" "Mesmo se eu estivesse disposto a gastar dinheiro, não tenho nenhum centavo. Mas se você tivesse dinheiro, quanto estaria disposto a pagar? Diga um número, qualquer número, o primeiro que vier à sua mente." O milionário estava fazendo uma pergunta muito específica, e o jovem não tinha como escapar. "Não sei,
Ele respondeu, $100. O milionário começou a rir. Só $100. Você não acredita realmente nesses segredos, não é? Se acreditasse, certamente estaria disposto a pagar bem mais. Vamos, vou lhe dar uma segunda chance. Diga outro número, e isso não é um jogo, mas um assunto muito sério. O rapaz pensou. Não me importo de responder, ele disse, mas lembre-se de que não tenho dinheiro nenhum. Não se preocupe com isso. Mas sem dinheiro, fico de mãos atadas, o rapaz disse, confuso. Minha nossa! O milionário exclamou. Temos um longo caminho a percorrer. Desde o começo dos tempos, os ricos usam o dinheiro de outras pessoas para acumular fortunas. Pessoas realmente sérias nunca precisaram de dinheiro para ganhar dinheiro. Com isso, estou me referindo a dinheiro pessoal. Além disso, você deve ter um talão de cheques. O rapaz queria ligar, mas ele havia colocado o talão de cheques no bolso naquela manhã, só Deus sabia o motivo. Ele tinha exatamente $4,28 na conta. Pensou em mentir, mas o milionário tinha um olhar tão apurado que parecia capaz de ler mentes. O pobre, gaguejando como se estivesse confessando um segredo sério e grave, disse: Sim, eu tenho. E, apesar de ter pensado em se rebelar, ele pegou o talão de cheques de modo automático, como um robô. Ele se sentia enfeitiçado por aquele homem, como alguém nas mãos de um hipnotizador, mas não sentia medo, pois o milionário irradiava boa vontade e parecia até estar se divertindo. Ótimo! O milionário respondeu. Agora consegue ver que não há problema nenhum. Ele tirou a tampa de uma caneta elegante e entregou-a ao rapaz. Faça um cheque com a quantia que está pensando e assine. Mas não sei quanto escrever. Certo, escreva, digamos, $25.000. O milionário disse aquele número de modo perfeitamente natural, sem um pingo de arrogância. O quê? $25,000? O rapaz exclamou. O senhor só pode estar brincando. Se inscreva $50.000, se quiser. O milionário respondeu com tanta calma que o rapaz já não sabia se ele estava falando sério ou não. $25.000 já me parecem muito bem. Mas mesmo que o senhor depositasse o cheque, ele voltaria sem fundos. E com isso, a única coisa que eu conseguiria seria irritar o gerente do banco, que pensaria que enlouqueci, e com toda razão. Foi exatamente assim que eu consegui fechar o meu maior acordo. Assinei um cheque de $250.000, mesmo sem ter o dinheiro, e tive que me virar para cobri-lo. Mas se eu não tivesse preenchido o cheque ali naquele momento, teria perdido uma excelente oportunidade. Essa foi uma das minhas maiores lições nos negócios. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. É o momento ideal para agir, e o momento é agora. E continuo. Outra lição que esse pequeno exercício pode passar é que, se quiser ter sucesso na vida, você precisa se certificar de que não há outra escolha em uma situação. Você precisa se pressionar. As pessoas que vacilam e que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os elementos em mãos nunca chegam a lugar nenhum. O motivo é simples. Quando você fecha todas as saídas e se pressiona a seguir um único caminho, todo o seu poder interior é mobilizado. Você passa a querer que algo aconteça com toda a força do seu ser. Então, por que hesitar agora, rapaz? Pressione a si mesmo. Faça esse cheque de $25.000 para mim. O rapaz preencheu o cheque, inserindo os números lentamente, depois as palavras, mas ele não conseguiu assinar. Nunca fiz um cheque com valor tão alto quanto este. E se realmente quiser se tornar um milionário, vai ter que começar algum dia. Vai ter que se acostumar a preencher cheques com valores mais altos do que este. E isto é só o começo. Mas o rapaz ainda assim não conseguiu assinar. Tudo estava acontecendo muito depressa. Ele estava prestes a entregar um cheque de $25.000 a um homem que havia acabado de conhecer e que prometia segredos dúbios em troca. O que o impede de assinar? O milionário perguntou. Em pouco tempo, essa quantia será insignificante para você. Tudo na vida é relativo, não é? A quantia, o rapaz resmungou. Bem, o que é então? Eu sei porque você não consegue assinar. Você não acredita que meus segredos transformarão você em um milionário. Se estivesse totalmente convencido, assinaria correndo.
Diga, se você tivesse certeza absoluta de que esses segredos o ajudariam a ganhar mais de US$100.000 em menos de um ano, sem que você precisasse trabalhar mais do que trabalha agora, talvez até trabalhando menos, assinaria o cheque? Claro que sim, ele foi forçado a concordar. Eu receberia pelo menos US$75.000 de lucro. Então, assim, eu garanto que você conseguirá ganhar essa quantia. Pode deixar essa garantia por escrito? O milionário começou a rir de novo. Gosto de você, rapaz. Está determinado a se precaver. Isso é muito prudente. Ainda que você tenha certeza absoluta de seus recursos, não deve confiar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. Ele se levantou da mesa, abriu uma gaveta e pegou um acordo pronto. O rapaz não gostou muito daquilo. Ou será que o milionário estava produzindo cópias de seus segredos e vendendo-as a quem aparecesse? O milionário assinou a garantia e a entregou ao rapaz, que analisou com atenção e ficou feliz com o que leu. De repente, o homem mais velho fez uma nova proposta. Tenho outra ideia, ele disse. O que acha de fazermos uma aposta? Ele tirou uma moeda do bolso e ficou jogando-a para cima. Vamos brincar de cara ou coroa. Se eu perder, dou a você os US$25.000 que tenho no bolso. Se eu vencer, você me dá o cheque. Em qualquer um dos resultados, esquecemos a garantia. O único problema, o rapaz alertou, é que não tenho quase nada na conta. Mesmo que eu lhe deixe o cheque, o senhor não vai conseguir descontá-lo. Não tem problema, o milionário disse. Não tenho pressa. Podemos marcar para daqui um ano. Tudo bem nessas condições? Aceita a aposta? O rapaz concordou, hesitante. Ele pensou que, de qualquer modo, tinha um ano todo para mudar de banco, fechar a conta ou simplesmente sustar o cheque. Não tinha nada a perder. Pelo contrário, com a nova oferta, ele poderia até ganhar US$25.000 em alguns segundos, sem fazer esforço nenhum. O jovem esboçou um sorriso de satisfação e torceu para que o milionário não tivesse visto. O idoso então colocou uma pequena condição que imediatamente confirmou as dúvidas do rapaz. Só mais uma coisa. Você precisa jurar que ainda vai pagar o cheque se perder a aposta. O rapaz deu sua palavra, embora com hesitação. Quando o milionário estava prestes a lançar a moeda, ele interrompeu abruptamente. Posso ver a moeda? O milionário sorriu. Sem dúvida. Gosto muito de você, rapaz. Você é cuidadoso. Isso vai ajudá-lo a evitar muitos erros. Só tome cuidado para não perder oportunidades boas. O milionário entregou a moeda. O jovem examinou cuidadosamente os dois lados e a devolveu, escolhendo um dos lados. Coroa. O homem lançou a moeda, e o coração do rapaz começou a bater apressado, como se eles estivessem em um primeiro encontro. Aquela era a primeira vez que ele tinha a chance de ganhar US$25.000. Enquanto observava a moeda girar no ar, sua ansiedade aumentou mais ainda. A moeda caiu na mesa. Cara, o milionário disse com alegria, mas solidário. Rapidamente, acrescentou. Sinto muito. Era difícil dizer se ele estava sendo sincero ou apenas educado. O rapaz tremeu um pouco enquanto assinava o cheque. Ele provavelmente se acostumaria a preencher cheques com grandes quantias como aquela, mas naquele momento se sentia muito estranho. Ele entregou o cheque ao milionário, que o examinou brevemente, dobrou e enfiou no bolso. Agora, o rapaz disse, posso conhecer os segredos? Mas é claro. Tem uma folha de papel. Vou escrever os segredos para você assim não vai se esquecer deles. O rapaz teve dificuldade para entender aquelas palavras. O milionário não podia sugerir que todos os segredos cabiam em uma folha de papel, principalmente os segredos que ele havia acabado de comprar por US$25.000. Me desculpe, não tenho papel, mas você não trouxe uma carta de recomendação? As pessoas que seu tio mandou ao longo dos anos sempre tinham uma carta. O jovem tirou o papel do bolso e entregou ao milionário, observando com cuidado o rosto do homem ao abrir o envelope. Mas ele não parecia nem um pouco surpreso ao encontrar o papel totalmente em branco. Pegou a caneta, curvou-se sobre a mesa, estava prestes a escrever algo quando levantou a cabeça e pediu ao jovem para chamar o mordomo. Você vai encontrá-lo na cozinha, no fim daquele corredor ali.
Quando o rapaz voltou com o mordomo, o milionário estava selando o envelope, parecendo satisfeito consigo mesmo. Nosso jovem convidado vai passar a noite aqui, ele disse ao mordomo. Pode levá-lo ao quarto de hóspedes, por favor. Então virou-se ao jovem e disse: Aqui estão os segredos. Ele se levantou, entregou o envelope ao jovem, apertando sua mão com seriedade, como se tivesse acabado de fechar um dos acordos mais importantes de sua vida. Só peço que espere ficar sozinho no quarto para abrir o envelope e ler os segredos. Ah, e tem mais uma condição. Antes de ler o que escrevi, você deve prometer que passará parte de sua vida dividindo esses segredos com os menos afortunados. Se concordar, você será a última pessoa a quem entregarei diretamente meus segredos. Meu trabalho estará finalizado, e poderei cuidar de rosas em um jardim bem maior. Mas se você não se sentir pronto para compartilhar esses segredos, ainda dá tempo de desistir. Nesse caso, claro, não poderá abrir o envelope. Eu devolverei seu cheque, e você estará livre para ir para casa e continuar com a mesma vida que teve até aqui. Agora que o rapaz finalmente tinha nas mãos a carta que continha os segredos, sua curiosidade já o dominara. Não havia por que voltar atrás. Prometo, ele respondeu. Em pouco tempo, o rapaz estava sozinho em seu quarto, um cômodo muito luxuoso. Ele foi até a única janela, que era bem alta, e olhou para o jardim onde havia visto o milionário pela primeira vez, cuidando das rosas com muito amor e carinho. Já havia anoitecido, e a lua cheia lançava um brilho forte sobre tudo. Ele se sentia tomado pela ansiedade. Finalmente descobriria os segredos para obter a fortuna com a qual sonhara por muitos anos. Lentamente, ele abriu o envelope e desdobrou a carta. A folha de papel estava em branco de novo. Ele a virou e também não havia nenhuma letra ali. Os dois lados estavam em branco. Ele tinha sido tolo bastante para deixar o velho enganá-lo. Havia entregado um cheque com uma soma exorbitante em troca de uma folha em branco. O milionário parecia tão honesto que o rapaz até havia se afeiçoado a ele. O rapaz percebeu que deveria ter sido mais cuidadoso. Talvez exista uma certa verdade na crença de que pessoas totalmente honestas nunca esquecem. Teve que admitir não ter nenhum senso de negociação. Talvez fosse esse o motivo pelo qual continuava pobre, e agora ainda mais pobre. Um sentimento de revolta tomou conta dele. Amassou o papel e o jogou do outro lado do quarto. O que podia fazer? Ele havia caído em uma armadilha muito bem montada. Restava apenas uma alternativa: ir embora o mais rápido possível. Talvez sua vida estivesse em perigo também. Ele não queria passar a noite naquele lugar. Decidiu que o melhor a fazer seria sair do modo mais discreto que conseguisse. Caminhou na ponta dos pés até a porta e lentamente girou a maçaneta, mas ela estava trancada por fora. E a janela, que ficava a cerca de 9 metros do chão, não era uma saída viável. Se saltasse, certamente quebraria o pescoço. Sua única opção foi chamar o mordomo. Ele tocou a campainha e esperou. Ninguém apareceu. Tocou de novo. Nada. Talvez a campainha estivesse quebrada. A casa estava totalmente silenciosa. Ele havia se tornado um prisioneiro. Deitou na cama e os acontecimentos do dia correram em sua mente. Uma sensação de descontrole começava a dominá-lo. A folha em branco, pela qual pagará $25.000, ainda estava à frente dele, como se risse de sua cara. Finalmente, o sono venceu. Ele sonhou que um desconhecido tentava seduzi-lo para assinar um documento extenso e de maior importância, como se sua vida dependesse daquilo, e ele protestava veementemente. Devia haver algum erro. O documento estava totalmente em branco. Na manhã seguinte, o rapaz tinha a sensação de ter sido atropelado por um caminhão de 3 toneladas. Viu seu reflexo no espelho. Dormira com as roupas do dia anterior e estava péssimo. Mas isso só reforçou sua decisão: encontrar o milionário, devolver o segredo e pegar o cheque de volta. Passou os dedos pelos cabelos e partiu em direção à porta, lembrando que ela estava trancada na noite anterior. Não estava mais. Ele saiu com raiva e se dirigiu à sala de refeições. Encontrou o milionário sentado tranquilamente à mesa, vestindo as mesmas roupas limpas e simples de jardineiro. Seu chapéu de aba larga estava pousado sobre a mesa.
Ele jogava uma moeda para cima e contava quando ela cairia na mesa. 9. Ele murmurou, sem tirar os olhos da moeda. 10. Droga, nunca consigo passar de 10. Conseguir o quê? O rapaz perguntou. Conseguir o que quero 10 vezes seguidas. Todas as vezes eu erro na 11ª vez, apesar de lançar a moeda exatamente do mesmo modo todas as vezes. Meu pai, um famoso mágico, costumava acertar 15 vezes, o milionário disse. Não herdei o talento dele. O rapaz pediu para ver a moeda, e o milionário a entregou de bom grado. O jovem a virou na mesa. Cara, coroa, cara, coroa. Certamente não era uma moeda falsa, a menos que houvesse algum mecanismo secreto que ele não notara. Não houve nada de desonesto em nossa aposta ontem. O milionário disse simplesmente. Demonstrei minha habilidade em lidar com dinheiro. Algumas pessoas têm habilidade para serem desonestas, mas são duas coisas muito diferentes. O jovem pegou a carta e jogou na mesa. O senhor fez um belo trabalho me enganando. Conseguiu um bom dinheiro fácil, $25.000 por uma folha de papel em branco. Esse é o segredo da riqueza. O milionário disse. Bem, o senhor vai ter que se explicar. Acha que sou idiota? Idiota. Claro que não. Você só não tem visão, o que é normal. Sua mente ainda é imatura. Talvez você consiga reconhecer uma folha de papel em branco quando a vê, mas garanto que você poderá se tornar muito rico com apenas uma folha de papel em branco. Foi tudo de que precisei no passado para me tornar um milionário instantâneo. Mas como logo precisarei voltar a cuidar de minhas amadas rosas, vou ajudá-lo. Ouça com atenção, porque assim que aplicar esse segredo com sucesso e ficar rico, terá que dividi-lo com os outros. E quando se livrar das algemas da pobreza, terá que mostrar o caminho àqueles que ainda se encontram de mãos e pés atados. Posso pedir para que repita a promessa que fez ontem? Sem dúvida, o milionário era um homem extraordinariamente persuasivo. Alguns minutos antes, o rapaz estava pronto para xingá-lo. Agora ele escutava atentamente. Ele repetiu a promessa. Devo lhe dizer que, a princípio, tornar-se um milionário provavelmente parecerá fácil demais. Mas não permita que a simplicidade o engane. Sempre que começar a ter dúvidas, lembre-se de uma coisa: a genialidade está na simplicidade. E você terá dúvidas no começo. Com o tempo, conforme a riqueza chegar até você de modo magnético e inesperado, você começará a entender. É exatamente isso que quero, do fundo do coração, entender. Que bom! Quando compreender o segredo, vai saber por que acredita nele. No começo, apesar da simplicidade, ele lhe parecerá tão surpreendente que você não vai conseguir entendê-lo nem mesmo acreditar nele, na verdade. Então devo pedir a você um voto de confiança. Se o segredo existir, você ganhará tudo por causa de sua fé. Se ele não existir, você não perderá nada. O milionário continuou. Sinta-se à vontade para fazer as perguntas que surgirem em sua mente. Será um prazer para mim respondê-las. Mais tarde, você não poderá perguntar. Nosso tempo juntos é limitado. Não vamos desperdiçá-lo com mais discussões inúteis. Aqui está uma caneta. Você está com a folha? Ele perguntou. Estou aqui, respondeu o jovem. Você quer mesmo ficar rico? Certamente. Então escreva quanto dinheiro você quer ter e em quanto tempo. O senhor acha que o dinheiro vai cair do céu em forma de moedas só porque eu vou escrever alguns números em um papel? Acho. O milionário disse. Eu avisei que o segredo era simples. Todos os milionários que conheci me disseram que ficaram ricos assim que estabeleceram uma quantia e um prazo para conquistá-la. Se você não sabe aonde está indo, as chances de nunca chegar a lugar nenhum são grandes. Para mim, isso parece mágica, mas é exatamente isso, a mágica de um objetivo quantificado. Vamos analisar o problema de um ângulo diferente. Suponha que você esteja procurando um emprego. Você passa por todos os passos necessários e finalmente consegue uma entrevista. Pouco tempo depois, recebe informação de que a empresa quer contratá-lo e que ganhará muito dinheiro. Como reagiria? Para começar, provavelmente ficaria muito contente comigo mesmo. Fui escolhido entre dezenas, talvez centenas de candidatos. Que feito! E,
Como passei 3 meses desempregado, pensaria que realmente dei sorte. Mas, depois da euforia inicial, qual seria sua reação? Bem, eu perguntaria quando começaria a trabalhar e qual o significado de muito dinheiro. Como todas as coisas são relativas, eu tentaria descobrir exatamente de quanto seria o salário e que tipos de benefícios seriam oferecidos. Ótimo. Se, por exemplo, você perguntasse ao seu novo chefe o que ele queria dizer com muito dinheiro e ele apenas garantisse que você receberia muito, você não ficaria satisfeito, certo? Pior ainda, você provavelmente começaria a desconfiar da honestidade dele. O fato de ele se recusar a determinar um valor específico poderia significar que algo obscuro está acontecendo, ou que o salário não seria tão generoso como ele havia dito. Se ele também se recusasse a dizer a data exata em que você começaria o trabalho, você ficaria muito desconfiado, não? Você tentaria pressioná-lo. Acho que sim, o rapaz concordou. E se você insistisse nisso e ainda assim não conseguisse os detalhes que queria, poderia esquecer da história toda e começar a procurar outro emprego. Na verdade, você estaria totalmente certo em fazer isso. Tem razão. A oferta deixa muito a desejar. O milionário parecia satisfeito. Parou por um momento antes de recomeçar com um sorriso provocador. Mas as perguntas que você fez ao seu possível empregador foram para entender os fatos concretos, tá certo? Somente saber que você ganharia muito dinheiro não era suficiente. Você queria saber quanto. Saber que havia conquistado o emprego também não satisfez você. Queria saber a data exata do início. E você provavelmente desejaria isso por escrito, porque um contrato dá firmeza em um acordo verbal. As palavras ditas são efêmeras, mas a escrita é permanente. O que a maioria das pessoas, ou pelo menos as mal-sucedidas, não sabe é que a vida nos dá exatamente o que pedimos a ela. A primeira coisa a fazer é pedir exatamente o que se quer. Se seu pedido for vago, o que você receberá será obscuro. Se você pedir o mínimo, vai receber o mínimo. Qualquer pedido que você faça precisa ser totalmente exato no que diz respeito à saúde financeira. Você deve estabelecer uma quantia e um prazo possível para obtê-la. O que as pessoas costumam fazer, até mesmo aquelas que querem dinheiro, e muito dinheiro, é cometer o mesmo erro. Não estabelecem uma quantia exata e um prazo para consegui-la. Se quiser comprovar, é só perguntar a alguém quanto quer ganhar no próximo ano. Peça para responder na hora. Se essa pessoa realmente estiver no caminho do sucesso, se ela realmente souber para onde está indo, e se ela quiser ser aberta com você, conseguirá responder imediatamente. 9 a cada 10 pessoas, no entanto, serão incapazes de responder a essa simples pergunta de imediato. É o erro mais comum. A vida quer saber exatamente o que você espera dela. Se você não pedir nada, não receberá nada. Agora vamos testar você. Você disse que gostaria de ficar rico. Com certeza. Diga-me quanto gostaria de receber no ano que vem. O rapaz não conseguiu responder. Ele não havia tido problemas para seguir a linha de pensamento do milionário. Na verdade, ele concordava totalmente com o que ouvirá, mas tinha que admitir que pertencia à grande maioria de pessoas que querem ficar ricas, mas não sabem quanto querem ganhar. Ficou envergonhado. Não sei, ele foi forçado a admitir, mas acho que entendi um dos meus erros, talvez o mais básico deles. É um erro grave. Mas vamos tentar corrigi-lo. Venha, escreva a quantia que tem em mente. Não faço a menor ideia, o rapaz disse. Mas é tão simples. Escreva a quantia que gostaria de receber no ano que vem. Já sei o que faremos. Reserve alguns minutos para pensar. Quando o tempo terminar, você tem que escrever uma quantia. O prazo já estabelecemos, 1 ano a partir de hoje. Você só precisa pensar na quantia. Vamos, o tempo está passando. Ao dizer isso, ele virou uma ampulheta dourada que estava sobre a mesa. O rapaz rapidamente entrou no espírito do jogo, percebendo que era a primeira vez que se concentrava tanto na vida. Números de todos os tipos passavam descontroladamente em sua mente. O tempo estava acabando. Quando o último grão de areia caiu, ele ainda não havia determinado um número específico. Ótimo, disse o milionário, que não tinha tirado os olhos da ampulheta. Que número você tem em mente?
O rapaz acabou escolhendo o maior número que ele era capaz de pensar e rapidamente escreveu os algarismos. Só $75.000. O milionário exclamou. É muito baixo, mas é um começo. Eu teria escrito $500.000, mas você tem muito trabalho a fazer antes de se tornar um milionário instantâneo. E você vai ver, não vai ser tão cansativo como a maioria das pessoas imagina. Será o trabalho mais importante que você fará em sua vida, independentemente da profissão que escolha. Chama-se trabalhar em si mesmo. Uma governanta entrou na sala de jantar trazendo café e croissants. O rapaz comeu enquanto a aula continuava. Vou fazer várias perguntas, o milionário disse, para ajudá-lo a entender o que aconteceu com você durante seus poucos minutos de reflexão. A primeira coisa que você deve perceber é que a quantia que escreveu naquele pedaço de papel tem um significado muito maior do que pensa. Na verdade, aquele valor representa, centavo por centavo, o quanto você pensa que vale em seu modo de ver. Admitindo ou não, você vale $75.000 por ano. Nenhum centavo a mais, nem um centavo a menos. Não entendo como pode dizer isso, o rapaz replicou. O fato de eu escolher aquela quantia significa que sou razoável e tenho os 2 pés no chão. Por enquanto, não consigo imaginar como ganhar mais. Afinal, não tenho um emprego no qual receba muito, não tenho informação e não tenho nada no banco. Sua maneira de pensar é válida até certo ponto. Mas, de qualquer modo, eu a respeito. O único problema é que essa atitude é a causa de sua situação atual. As circunstâncias externas não importam muito, mantenha isso em mente. Todos os acontecimentos de sua vida são reflexo de seus pensamentos. Sua mente não conseguirá entender esse princípio se continuar aceitando a ilusão de que fatores externos determinam sua vida. Tudo na vida é uma questão de atitude. Ela é exatamente como você imagina que ela seja. Tudo o que acontece é resultado de seus pensamentos. Então, se quiser mudar sua vida, precisa começar mudando seus pensamentos. Sem dúvida, você considera isso um tanto estranho. Muitos indivíduos mais racionais refutam esse princípio com teimosia, mas todos aqueles que alcançaram grandes coisas na vida, independentemente da área, sempre ignoraram essas objeções criadas por pensamentos estritamente racionais. Isso certamente não quer dizer que sou contra a inteligência. De modo algum. Muito pelo contrário. Raciocínio lógico e saudável são essenciais para se conseguir o sucesso, mas não bastam. Eles devem ser instrumentos, servos leais, nada mais. Na maioria dos casos, o raciocínio e a lógica se tornam obstáculos no caminho da grande conquista porque as grandes coisas são criadas apenas por quem tem fé nos poderes da mente. As pessoas bem-sucedidas nunca permitem que as dificuldades as perturbem. Pensando bem, as circunstâncias enfrentadas por aqueles que conseguiram grandes méritos no passado eram tão difíceis quanto as que são enfrentadas hoje, e talvez até mais difíceis. Mas essas dificuldades fizeram com que as pessoas procurassem ainda mais a fundo sua força interior. As pessoas que acreditaram firmemente que podiam conseguir grandes coisas conseguiram. Todos aqueles que ficaram ricos estavam totalmente convictos de que enriqueceriam e foi por isso que foram bem-sucedidos. Mas voltemos a esta folha de papel. Os 75.000 que você escreveu certamente não foram a maior quantia que cruzou sua mente. Foram. Tem razão, não foram. Qual foi a quantia então? Minha cabeça estava lotada de números. Por exemplo, 100.000. E por que você não escreveu? Não sei. Achei que estava totalmente fora de alcance. E continuará inatingível até você acreditar que pode alcançar. Como você vai começar com apenas 75.000, temos um grande trabalho à nossa frente. E se não fizermos isso, você vai precisar de muito tempo para se tornar um milionário. Então, escreva o número mais alto que parece alcançável para você. Esforcese. Depois de um momento de reflexão, o rapaz escreveu 100.000. Parabéns! O milionário reagiu rapidamente. Você acabou de receber 25.000 em poucos segundos. Nada mal, não é? Eu não recebi ainda. É como se já tivesse recebido. Você deu o maior passo. Melhorou sua autoimagem considerando que poderia ganhar 100.000 em vez de 75.000. Não é um grande salto, mas é um progresso. Afinal,
Roma não foi construída em um dia. Dentro de você existe um mundo a ser construído, assim como dentro de todo ser humano. O surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina, e também é surpreendentemente flexível. O tamanho de seu mundo depende das possibilidades que você assume. Ao aumentar o número que escreveu, você aumentou os limites de seu mundo interior aumentou e esse é só o começo. Todos os grandes pensadores dizem há séculos que os maiores limites são aqueles que o homem põe a si mesmo. Assim, o maior obstáculo ao sucesso é um obstáculo mental. Expanda seus limites mentais e os limites de sua vida vão se expandir. Exploda seus limites e os limites de sua vida vão explodir também. As condições de sua vida mudarão como por mágica. Eu juro por experiência própria que isso é verdade. Mas como posso descobrir quais são minhas limitações mentais? O rapaz perguntou. Tudo isso parece plausível e, ao mesmo tempo, bem abstrato. Acabei de sempre ficar com a impressão de que preciso de mais clareza. Como encontrar o limite que corresponde à sua autoimagem? O milionário disse. Você se traduziu em termos concretos quando escreveu aquele número. É fascinante ver o que cada indivíduo pensa. O mesmo acontece sempre que alguém faz esse exercício. Um único número consegue expor imediatamente sua verdadeira autoimagem. A pessoa é confrontada com os limites mentais que combinam perfeitamente com os limites que encontra na vida. A vida se curva diante dos limites que estabelecemos para nós, independentemente de estarmos cientes disso ou não. As pessoas que costumam fracassar são as menos conscientes dos princípios-chave do sucesso e da riqueza. Os indivíduos bem-sucedidos conhecem esses princípios e fazem o máximo para trabalhar sua autoimagem. No começo, a maneira mais fácil de cuidar da autoimagem é pegar uma folha de papel em branco e escrever quantias cada vez mais altas. Vamos recomeçar nosso pequeno exercício. Escreva um número muito mais corajoso desta vez. O rapaz pensou por alguns segundos, incomodado. Escreveu 150.000, confessando que aquele era o máximo que conseguia imaginar-se recebendo. Talvez seja o máximo que consigo imaginar, mas certamente não é o máximo que pode receber. É um número bem modesto. Algumas pessoas recebem isso em um mês, outras em uma semana e até em um dia, todos os dias do ano. No entanto, deixe-me lhe dar os parabéns. Você fez um grande progresso, dobrou os seus sentimentos. Estendeu consideravelmente seus limites mentais, não tanto quanto eu gostaria, mas não quero apressá-lo. Você precisa começar estabelecendo um objetivo que considere corajoso, mas ao mesmo tempo razoável. O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. Mas não se esqueça de que a maioria das pessoas são extremamente conservadoras. Elas têm medo de ultrapassar seus limites mentais e os transformam em um tipo de hábito. Elas se acostumam a não ter, convencidas de que a vida é assim mesmo. Têm medo de sonhar. Você não pode ter medo de expandir seus limites mentais. O que conseguiu simplesmente escrevendo uma série de números cada vez maiores foi incrível. Você conseguiu dobrar seu objetivo em poucos minutos. Mais tarde, quando estiver sozinho, faça o seguinte exercício. Sente-se sozinho em seu quarto e escreva o seu destino financeiro. É assim que se faz. Escreva que em 6 anos será um milionário. Esse é o uso prático do meu segredo para se tornar um milionário instantâneo. Você provavelmente vai se opor ao fato de que demorará 6 longos anos para se tornar um milionário. Eu concordo, mas só vai precisar de um segundo para o segredo ser ativado, o que garantirá seu destino financeiro e fortuna. Quanto a mim, comecei com um pouco de dinheiro que um antigo milionário me emprestou, o equivalente a cerca de 25.000 na moeda de hoje, e demorei exatamente 5 anos e 9 meses para conseguir meu primeiro milhão. Desde então, consegui fazer o dinheiro prosperar usando a mesma fórmula diversas vezes, com números cada vez maiores. Essa fórmula sempre fez algumas pessoas rirem, e isso não vai mudar. No entanto, quem não é rico? O rapaz balançou a cabeça de modo pensativo. Estava convencido, mas tudo parecia fácil demais. Obviamente, o milionário continuou. Essa fórmula também é eficiente para aqueles que querem se tornar algo além de milionários, afinal, nem todo mundo tem essa ambição e é exatamente essa beleza do segredo. Ele funciona igualmente bem para qualquer sonho, desde o mais modesto ao mais extravagante.
Pode render 5.000 a mais por ano ou dobrar sua renda em um ano, o que é totalmente possível, a propósito. Então, se não se importa, enquanto volto para minhas lindas rosas, passe um tempo em seu quarto e escreva esta frase: em 6 anos a partir de hoje, serei um milionário, e escreva o mês, o dia e o ano. Não se esqueça de anotar todas as impressões que ocorrerem, independentemente do que sejam. Você encontrará papel na mesa. Lembre-se de uma coisa: enquanto não estiver acostumado com a ideia, enquanto isso não for parte de sua vida, de seus pensamentos mais profundos, nada mais poderá ajudá-lo a se tornar um milionário. Vá agora e reflita sobre minha fórmula ou afirmação, como quiser chamar. Permita que ela se torne seu princípio diário nos próximos 6 anos. 1 hora depois, o mordomo chegou para buscar o rapaz, que ainda estava muito absorto com o exercício que o excêntrico milionário havia lhe dado. Para ele, parecia que o tempo não tinha passado. O mordomo, sem falar nada, o acompanhou até o jardim. Seu anfitrião estava sentado em um banco, observando uma rosa recém-cortada, e levantou a cabeça quando escutou o jovem se aproximar. Um sorriso delicado iluminou o rosto do milionário. Ele estava radiante, na verdade, parecia quase elevado. Então, como foi? Ele perguntou. O exercício deu certo. Sim, deu, mas tenho muitas perguntas. É para isso que estou aqui. Ele convidou o rapaz para se sentar ao lado dele. O que me perturba mais, o rapaz disse, é que não consigo ver como conseguirei me tornar um milionário em 6 anos, mesmo escrevendo esta frase maluca e meditando sobre ela. Como posso me convencer de que me tornarei um milionário, sem sequer saber em que área quero trabalhar, e ainda tenho a sensação de que sou bem jovem para me tornar um milionário? A juventude não é obstáculo. Inúmeras pessoas ficaram ricas bem mais jovens do que você. O maior obstáculo é não conhecer o segredo ou conhecê-lo e não aplicá-lo. Sinto-me pronto para aplicá-lo, mas não acho que posso sinceramente me convencer de que posso me tornar um milionário. Basicamente, existe apenas um único modo de fazer isso, e é o mesmo método que você usa para se convencer de que não pode se tornar um milionário, apesar de desejar o contrário. Nos próximos dias ou semanas, no máximo, você vai desenvolver a postura de um milionário instantâneo naturalmente. Desfazer tudo o que você construiu ao longo dos anos demora um tempo. O segredo para desenvolver essa personalidade está nas palavras combinadas com imagens, que são o modo pelo qual os pensamentos se expressam. Todo pensamento que temos se manifesta em nossas vidas de um modo ou de outro. Quanto mais forte for a personalidade de uma pessoa, mais poderosos serão seus pensamentos e mais rapidamente eles se manifestarão, moldando as circunstâncias da vida. Isso, sem dúvida, inspirou o filósofo Heráclito a dizer que o caráter é o destino. O desejo é aquilo que melhor sustenta seus pensamentos. Quanto mais intenso for o seu desejo, mais rapidamente o que você quer surgirá em sua vida. O caminho para se tornar rico é desejar isso intensamente em todas as áreas da vida. A sinceridade e o fervor são ingredientes necessários ao sucesso. Mas eu desejo sinceramente ficar rico, o rapaz afirmou. Tenho feito todo o possível há anos, e até agora nada. Desejo e desejo ardente são necessários, mas só eles não bastam. O que você não tem é fé. Você deve acreditar que vai se tornar um milionário. E como vou conseguir isso? Eu li muito sobre o assunto, e as conclusões presentes nos livros correspondem ao que você mencionou e me ensinou. O caminho para a fé é repetir as palavras. As palavras têm um efeito extraordinário em nós, interna e externamente. As palavras são onipotentes. A maioria das pessoas está totalmente alheia a esse princípio e não o usa. Não retiro o que disse. Elas usam o poder das palavras, sim, mas normalmente em detrimento próprio. Não quero contradizê-lo, o rapaz disse, mas acho que você está exagerando. Não consigo ver como as palavras podem me ajudar a me tornar um milionário. Elas têm importância, mas certamente outras coisas são mais poderosas. O milionário não respondeu. Ficou absorto em seus pensamentos por um tempo. Então, ele disse: deixei uma brochura na mesa do seu quarto que explica essa teoria de um modo muito esclarecedor. Encontre-a. O texto é bem curto. Leia tudo e volte aqui. Continuaremos nossa discussão em seguida. O rapaz voltou para seu quarto,
fechou a porta e procurou a brochura na mesa. Encontrou apenas uma carta. Embora não tivesse seu nome, aparentemente estava endereçada a ele. No envelope, estava escrito Carta a um jovem milionário. Ele abriu e viu uma única palavra escrita com tinta vermelha: Despedida, assinada Milionário Instantâneo. O coração do rapaz começou a bater apressado como uma borboleta enlouquecida. Naquele momento, ele escutou um som estranho atrás de si. Virou-se e viu um monitor que não estava lá antes. Aproximou-se e leu a única frase que enchia a tela repetida várias vezes. Você tem só mais 1 hora de vida. Você tem só mais 1 hora de vida. Você tem só mais 1 hora de vida. Se aquilo era uma piada, certamente era sem graça. Mas só podia ser uma piada, porque o milionário instantâneo desejaria que ele morresse. O rapaz não havia feito nada a ele. Tudo era muito estranho naquele lugar. Talvez o milionário fosse um maluco que escondia suas tendências homicidas sob uma capa de gentileza. O rapaz estava terrivelmente confuso. Só tinha certeza de uma coisa: independentemente daquilo ser ou não uma piada, ele não correria riscos. Fugiria, esqueceria do cheque e das teorias mágicas que o milionário havia usado para alimentar sua ingênua imaginação. Ele jogou a carta no chão e caminhou até a porta, que estava mais uma vez trancada. Ele se sentiu tomado pelo pânico. Chacoalhou a maçaneta, tentando forçar a porta a se abrir, mas não deu certo. Correu até a janela e viu o milionário trabalhando no jardim. Tentou chamar sua atenção, porém não recebeu resposta. O mordomo também apareceu no jardim e o rapaz gritou por ele de modo histérico, mas era como se seus gritos não fossem ouvidos. Que tipo de pesadelo ele estava vivendo? Ele gritou várias vezes. Outro empregado apareceu alguns passos atrás do mordomo, mas também ficou totalmente alheio aos seus pedidos de ajuda. O prisioneiro ficou cada vez mais desesperado, procurou freneticamente algo com que pudesse abrir a porta e, quando passou pela janela, viu um homem se aproximando da casa, vestido com uma capa preta comprida e um chapéu de aba larga. O peito do rapaz estava oprimido, ele estava quase sufocando de terror. Só poderia ser um assassino de aluguel contratado para matá-lo. Estava claro, ele estava encurralado, ele ia morrer. Ele escutou passos pesados subindo devagar em direção à porta. Tinha certeza, sua hora havia chegado. Procurou à esquerda e à direita por qualquer coisa com a qual pudesse se defender, mas não conseguiu encontrar nada. Escutou a chave virando na fechadura. A maçaneta se mexeu, a porta se abriu. No limiar, surgiu uma sombra preta que logo se tornou uma figura mais clara. Um homem, em silêncio, sem se mexer, como uma estátua. Então, o homem enfiou a mão no bolso e o rapaz pensou que ele pegaria uma arma, mas ele apenas tirou um papel, levantou a aba do chapéu e o rapaz, esperando pior, viu que era o milionário. Você esqueceu no jardim o papel com os números escritos, o milionário disse. Você encontrou a brochura sobre a qual falei? Não, não encontrei. Mas encontrei isto. O rapaz respondeu com raiva. Ele pegou a carta do chão. Qual é o sentido dessa cena grotesca que você acabou de protagonizar? Eu poderia processá-lo, sabia? Mas são só palavras. Uma palavra rabiscada em um pedaço de papel, algumas palavras em uma tela de computador. Você não me disse que não acreditava no poder das palavras. Veja o estado em que está, o milionário disse calmamente. O rapaz de imediato percebeu sobre o que o milionário estava falando. Eu só queria lhe dar uma lição rápida. A prática é uma professora muito melhor do que a simples teoria. A experiência é vida. Não era essa a filosofia de Goethe? O cinza é a cor da teoria, o verde a cor da árvore da vida. Agora você entende o poder que as palavras têm? O poder delas é tão grande que nem precisam ser verdadeiras para ter efeito nas pessoas. Eu garanto que em nenhum momento tive intenções criminosas em relação a você. Como eu poderia saber? O rapaz perguntou, acalmando-se aos poucos. Você poderia ter usado a cabeça e raciocinado. Por que eu teria a intenção de te matar? Você não me fez nada de mal. Mesmo que tivesse feito, eu nunca desperdiçaria meu tempo com vingança. Só quero ser livre para cuidar de minhas rosas. Você deveria ter usado a lógica.
Mas viu como ela não tem força em uma situação assim? E quando estava gritando conosco da janela e nós fingimos não ouvir, você ficou desesperado. O erro que você cometeu não foi ler as palavras, mas acreditar nelas. Ao fazer isso, você instintivamente obedeceu a uma das maiores leis que comandam a mente. Quando a imaginação e a razão estão em conflito, a imaginação sempre assume o comando. O milionário fez uma pausa e continuou. Você aprendeu muitas coisas importantes hoje. Espero que você tenha entendido todas elas, não apenas com sua mente, mas também com seu coração. Agora sabe, querendo ou não, que as palavras afetam profundamente a nossa vida. Como o pensamento, mesmo quando falso, pode nos afetar se acreditarmos nele. Quando você aprende a distinguir o valor de um pensamento, ou seja, o valor que você atribui a ele, sua mente consegue recuperar ou manter a calma. E foi sua mente que deu sentido à ameaça. Se a mensagem estivesse escrita em um idioma estrangeiro, você não teria prestado nem um pouco de atenção. O milionário silenciou por mais uns instantes antes de continuar. No futuro, sempre que se vir diante de um problema, e a estrada para a fortuna estiver lotada de obstáculos, lembre-se dessa ameaça. Lembre-se de que o problema que você enfrenta tem tão pouco a ver com você quanto essa ameaça. Isso pode não parecer realista, uma vez que é você quem precisa lidar com o problema, mas você não precisa aguentar a ansiedade que ele traz nem deixar que um problema ganhe tanta importância a ponto de traumatizá-lo. Quando chegar a esse ponto, e não é fácil, eu garanto, você terá dominado uma habilidade valiosa e será capaz de concretizar todos os seus sonhos. Deixe-me dizer outra coisa. O caminho pode ser longo e árduo até você conseguir dominá-lo, mas nunca desista, e eu prometo, você não vai se arrepender. Um dia, você vai perceber que dominar seu destino e realizar seus sonhos são os principais propósitos da vida. O resto não tem importância. Eles permaneceram calados, envolvidos em seus pensamentos. O rapaz notou os olhos do milionário se encherem de tristeza. O homem continuou, como se resumisse tudo o que havia dito até aquele momento. A vida pode ser um jardim com rosas ou um inferno na terra, dependendo de como você a vê. Pense na rosa com frequência, deixe-se envolver pelo coração de uma rosa sempre que um problema aparecer, e lembre-se de que você não tem que aguentar o peso de seus problemas. Ele enfatizou as seguintes palavras. A maioria das pessoas não consegue entender o que eu acabei de dizer. Elas acreditam que seja otimismo puro e ingênuo, mas é muito mais profundo do que isso. O mundo não passa de um reflexo do seu eu. As condições de sua vida são uma imagem da sua vida interior. Concentre-se no coração da rosa e encontrará a verdade e a intuição de que precisa para guiá-lo pela vida. Você também vai encontrar o duplo segredo da verdadeira riqueza: amor pelo que faz e amor ao próximo. Depois daquela declaração, cheia de emoção, o velho milionário parecia exausto e ficou em silêncio por muitos minutos. Depois, continuou falando, tomando cuidado de enfatizar cada palavra. A fórmula ou afirmação que estou lhe dando é muito poderosa. Mesmo que no começo você pense ser muito improvável se tornar um milionário, será capaz de se tornar um. Faça com a fórmula a mesma coisa que fez com a mensagem do computador. Aceite-a como verdade e você verá que vai conseguir algo. No caso do computador, o rapaz disse: eu me permiti ser enganado, perdi a cabeça. Mas essa fórmula é algo totalmente diferente. Tenho dificuldades em acreditar que poderia me tornar um milionário em 6 anos. Mesmo que não acredite na fórmula agora, ela vai agir sobre você. Quanto mais você a internaliza, mais forte ela se tornará. Você não deve tentar convencer sua mente consciente. Lembre-se do que aconteceu com a ameaça. A criança interior em você aceitou como real, e a imaginação, que é o que algumas pessoas chamam de inconsciente, é a parte escondida de sua mente, muito mais poderosa do que a parte consciente. Ela guia sua vida toda, e eu poderia passar horas falando sobre a teoria do inconsciente, mas basta que você saiba que ele é extremamente suscetível ao poder das palavras. Você sabe por que está tendo tanta dificuldade em acreditar no fato inegável de que pode se tornar um milionário em menos de 6 anos? Desculpe, mas não sei. Bem, isso ocorre porque por anos você tem falado a si mesmo que não pode. Essas palavras estão profundamente gravadas em seu inconsciente. Na verdade, todas as experiências pelas quais passou, todas as ideias que já teve,
todas as palavras que ouviu se tornaram indeléveis em seu inconsciente. A longo prazo, essa lembrança intensa se torna sua autoimagem. Sem perceber, suas experiências do passado e seu monólogo interno o convenceram de que você não é o tipo de pessoa que pode se tornar um milionário. Ainda que, objetivamente falando, você tenha todas as qualidades e o poder para fazer isso com ainda mais facilidade. A sua autoimagem, como a de todas as pessoas, é tão forte que se torna seu próprio destino. E as circunstâncias externas combinam com a imagem que você tem de si mesmo com incrível precisão. Para ficar rico, você tem que criar uma nova autoimagem. Talvez eu consiga, estou bem disposto a tentar. O único inconveniente é que não sei bem por onde começar. Pense na ameaça que viveu. Não foi real, mas o afetou mesmo assim. Você só precisa fazer o mesmo truque consigo mesmo. Seu inconsciente não vai saber a diferença. Pense nisso. Desde a infância, cada sugestão que você aceitou, falsa ou verdadeira, tem afetado seu inconsciente. Você pode ter aceitado algo que era falso. Agora você vai passar pela mesma coisa novamente. Seu inconsciente pode ser influenciado como você quiser. É fácil como brincadeira de criança. E, quando ele for influenciado de acordo com as suas vontades, você conseguirá obter exatamente o que quer da vida. ¿Por quê? Porque seu inconsciente estará convencido de que você pode obter todas essas coisas. Ele vai aceitá-las como verdade, do mesmo modo que agora aceita o fato de que você não consegue mais nada na vida. Isso combina com o que eu disse mais cedo. Cada pessoa é um reflexo dos pensamentos arquivados no seu inconsciente. O importante é fingir da melhor maneira que algo é verdade. Isso funciona com o inconsciente simplesmente porque, apesar de ser forte, ele não consegue diferenciar uma verdade de uma mentira. Sim, mas o que acontece se houver um conflito entre meu consciente e inconsciente? O que acontece se minha mente consciente se recusar a aceitar a ideia da riqueza? A melhor solução é a repetição. Essa técnica costuma ser chamada de autossugestão. Todos nós estamos sujeitos a ela ao longo de nossas vidas. Todos os dias somos influenciados por sugestões internas e externas. O monólogo interno com o qual todos nós vivemos continuamente molda nossas vidas. Alguns de nós repetem a si mesmos que nunca serão bem-sucedidos por diversos motivos. Porque acham que pertencem a uma família de fracassados, ou porque fracassaram muitas vezes, ou porque acham que não foram bem educados, ou não têm dinheiro suficiente, nem habilidade, inteligência, capacidade administrativa, sorte e por aí vai. Então, fazem do fracasso um fracasso. Não porque não têm as qualidades necessárias para vencer, mas porque assim se imaginam inconscientemente. Algumas pessoas acreditam que nunca terão um companheiro. O milionário continuou, e ainda assim elas têm todas as qualidades de atração. Possíveis candidatos fogem delas como o diabo foge da cruz. O poder da autoimagem, que é o reflexo do inconsciente, é responsável por isso. Ele traz à tona circunstâncias que fazem com que os outros evitem essas pessoas. Mas a repetição de fórmulas negativas, que tem um forte impacto em nossa vida, pode ser usada de modo diferente. E é isso que vamos fazer. O inconsciente pode nos dominar porque é imensamente poderoso, mas também é cego, e você precisa aprender a fazer truques com ele. O rapaz não entendia plenamente tudo o que o milionário dizia, mas estava disposto a descobrir mais. A beleza dessa teoria é que você não tem que acreditar nela para usá-la. O milionário disse. Mas, para conseguir resultados, precisa aplicá-la. Eles não virão como mágica. Tudo depende, como eu disse, da repetição. Ainda que você não acredite a princípio, experimente pelo menos por alguns dias. É tempo suficiente para você começar a sentir seus efeitos. Isso pode parecer simples, mas devo dizer que é o segredo mais potente da face da Terra. As palavras são muito fortes. Lembre-se das primeiras palavras de São João na Bíblia. No início era o Verbo. Autossugestão desempenha um importante papel em nossa vida. Se você continuar a usá-la contra você, ela atuará contra você com muita frequência. Mas se decidir usá-la a seu favor, todo o poder estará à sua disposição. Bem, acho que você me convenceu a tentar, o rapaz disse. Mas, para dizer a verdade, ainda estou um pouco desconfiado. Tudo bem. Apenas lembre-se de basear sua análise nos resultados e não em critérios racionais. Agora venha comigo, vou mostrar o que fazer. O milionário se sentou à mesa e convidou o rapaz para acompanhá-lo. Pegou um papel e uma caneta e escreveu alguns números. Sua fórmula poderia ser assim, ele disse, mostrando o que havia escrito.
no fim deste ano terei bens que valerão $31.250, dobrando esses valores todos os anos por 5 anos, de modo que, até, e aqui ele deixou um espaço, seja um milionário. Você não deve confundir bens com renda, ele disse ao rapaz. Os bens são o que resta depois de pagar suas contas e impostos e podem envolver investimentos em imóveis, ações ou títulos, economias aplicadas em bancos, fundos mútuos, ouro, arte, joias, itens valiosos e assim por diante. Agora, se quiser ser um milionário em 6 anos, que é o objetivo realista que estou lhe propondo, sua fórmula terá que ser definida nesse modelo. E se tiver bens no valor de $31.250 no fim do primeiro ano, você terá que dobrá-los todos os anos. Em 6 anos, você será um milionário. E, construindo sua riqueza dessa forma, você garantirá um crescimento constante. Se esse ponto de partida parecer muito ambicioso para você, adicione mais um ano e torne-se um milionário em 7 anos, ainda será bom. Seu objetivo no primeiro ano será ter bens de $15.625. Acredite quando eu digo que isso está ao seu alcance. Se estiver convencido de que pode ter um saldo de $15.625 no último mês do primeiro ano, você terá. E se isso ainda lhe parecer extremamente ambicioso, aumente o tempo para um total de 8 anos. Então, o objetivo de seu primeiro ano será $7.812,50. Juntamente com sua fórmula e com a afirmação "eu serei um milionário", coloque o mês e o ano em que alcançará isso, 6, 7 ou 8 anos. Também terá que estabelecer objetivos de curto prazo que o motivem durante sua jornada para a riqueza. Um objetivo anual é essencial, mas o mais importante é escrever os objetivos no papel. Pegue um lápis e rabisque os números e os anos. Não tenha medo, isso não pode prejudicá-lo. As quantidades se tornarão cada vez mais familiares para você conforme for mexendo com elas. Milhões de pessoas querem enriquecer, mas ainda assim pouquíssimas tomam a iniciativa de definir qual caminho pretendem seguir para chegar ao seu objetivo. Seja diferente. Estabeleça suas metas, faça projeções até encontrar o plano mais adequado para você. Use os exemplos que lhe dei como inspiração, mas deixe sua imaginação correr livre. Você precisa começar a sonhar em ficar rico. Depois, precisa saber como quantificar seu sonho e traduzir isso em somas específicas de dinheiro e tempo. Este, na verdade, deveria ser o primeiro exercício a ser feito. Equilibre os números. Você logo verá que esse joguinho revelará quem você realmente é. O simples ato de colocar seus objetivos, prazos e somas no papel é o primeiro passo para transformar seu ideal em seu equivalente material. Uma pessoa que queira se tornar milionária em 5 ou 10 anos, mas que atualmente esteja ganhando $35.000 por ano e não possa esperar nada além de um aumento anual de 5% ou 10%, e que consiga investir apenas uma pequena porcentagem disso, nunca se tornará milionária se não desenvolver atividades paralelas. Não há nada de repreensível nisso, é apenas uma observação objetiva. A fórmula para dobrar sua fortuna a cada ano ou para aumentar seus bens em relação aos do ano anterior não é o único modo de se tornar um milionário. No entanto, o segredo que tem em mãos agora, ou seja, um objetivo codificado com uma quantia determinada em um prazo para alcançá-lo, é válido para quem deseja ser bem-sucedido de qualquer modo. Por exemplo, talvez você simplesmente queira aumentar sua renda em $10.000 por ano. Se agora recebe $35.000, pode querer receber $45.000 para manter alguns luxos. Ou talvez esteja recebendo $45.000 e gostaria de ter $55.000 para poder trocar de casa sem se preocupar com o pagamento do financiamento. Ou talvez queira um carro novo, um pouco mais luxuoso. Para fazer isso, simplesmente repita para si mesmo: este ano aumentarei minha renda em $10.000, receberei $45.000. Você não precisa saber como vai alcançar isso. Simplesmente precisa perceber que só esperar por um aumento de 10% no seu trabalho não é suficiente. Sem deixar de dormir para trabalhar não será suficiente. Você terá que conseguir uma promoção ou trocar de emprego para alcançar seu objetivo. Isso pode parecer evidente, mas milhares de pessoas esperam melhorar sua situação material sem fazer nada a respeito. Elas não estão satisfeitas com sua situação, apesar de reclamarem todos os dias. Ao perceber que precisa mudar algo em sua vida para chegar a seus objetivos,
você pode se pegar pensando que não tem outras possibilidades à vista. Pode se perguntar como diabos vai ganhar os $10.000 extras que precisa. Não se preocupe, este não é um dilema grave. Apenas incuta seu objetivo em seu inconsciente corretamente, escrito, determinando a quantia e o prazo. O seu inconsciente fará o resto. E então prepare-se. Como você já está consciente de que as coisas não vão melhorar sozinhas, quando uma oportunidade aparecer, aproveite-a sem qualquer hesitação. Não se permita paralisar pelo medo que impede tantas pessoas de viverem seus sonhos. Você sabe que sem fazer nada não vai conseguir seu aumento, então não deve hesitar em dar os passos necessários para atingir seu objetivo. Corretamente programado, seu inconsciente fará maravilhas por você. Se você deu a ele a ordem de aumentar sua renda em $10.000, ele certamente vai obedecê-la. Lembre-se todos os dias, de modo que essa missão se torne a maior obsessão dele, como um GPS por controle remoto. Você superará todos os obstáculos no caminho para chegar ao seu alvo. E qual é o alvo? Quando a explosão deve acontecer? O alvo é $10.000, e a data de explosão é daqui a 1 ano. Esses são os poderes mágicos do inconsciente atuando sobre um objetivo quantificado. Ao definir suas metas, mantenha em mente que a maioria das pessoas é muito cautelosa e não acredita que os planos são valiosos. O milionário fez uma pausa e confidenciou. Alguns anos atrás, eu estava pensando em contratar um diretor administrativo para uma de minhas empresas. Concluí que estaria pronto para oferecer a ele um salário de $100.000 ao ano. No momento de discutir o salário, ele me disse, com uma voz bem nervosa e quase imperiosa, não aceito nada menos de $70.000. Depois de uma pausa longa, eu disse, como se estivesse realizando uma grande concessão, devido ao seu histórico, concordo com $70.000. Se ele tivesse pedido $80.000 ou $90.000, eu teria aceitado. Na verdade, o rumo da entrevista foi tão bom que eu poderia até ter aumentado aquela quantia para $120.000. Portanto, o contratado perdeu pelo menos $30.000 em uma questão de minutos, simplesmente porque não acreditava que valia $100.000 por ano. Devo admitir que, depois de saber qual era sua expectativa de salário, hesitei por um segundo e pensei em não contratá-lo. Ele estava na melhor posição para avaliar seu próprio valor e me disse que suas habilidades de administração valiam apenas $70.000, enquanto eu procurava alguém que valesse $100.000. Eu estaria fazendo a escolha errada. O futuro provou que eu havia feito a negociação certa ao contratá-lo, e economizei muito dinheiro. O problema é que ele não tinha autoconfiança e não se valorizava. Ao longo dos anos, ele lidou com esse problema e me custou muito em aumentos de salário, mas valeu a pena. Você precisa se lembrar, com esse pequeno exemplo que eu lhe dei, com esse diretor, exatamente como a vida lida com cada um de nós. A vida nos dá exatamente aquilo que esperamos dela, nem mais nem menos. Costumamos nos esquecer de que ela está pronta para nos dar muito mais do que percebemos. Já falei muito. O que conclui disso tudo, rapaz? Parece bom demais para ser verdade, ele disse, mas esse pequeno método, e não outro, o milionário respondeu, é exatamente o que me ajudou a ser um milionário e fez a mesma coisa com todos aqueles com quem eu compartilhei. Como eu disse, as palavras são agentes extremamente poderosos. Quanto mais forte for sua firmeza, mais as palavras que você disser serão verdadeiros decretos. Tudo o que você afirmar, motivado por uma convicção profunda e fortalecido pela repetição, ganhará forma com cada vez mais rapidez. Se você precisa fazer o exercício, ninguém pode fazer isso por você. Tem que repetir sua fórmula em voz alta, à noite, pelo menos 50 vezes. A repetição é um exercício. Nas primeiras vezes, eu me deitei e encontrei tamborilando os dedos no chão 5 vezes com as 2 mãos. É questão de prática. No começo, você verá que não é fácil, a mente costuma vagar. Depois de repetir 10 vezes, ela começa a pensar em outra coisa. Conduza sua mente de volta ao assunto e recomece do 0 até conseguir chegar aos 50. Se não conseguir se manter firme, há uma forma elementar de disciplina, é melhor desistir de seu sonho de se tornar rico. Este é o desafio que estou oferecendo a você, meu jovem amigo, e sei que você consegue. Só precisa persistir. E sabe por que deve repetir a fórmula em voz alta? Porque ela afeta sua mente com ainda mais força.
A ordem que você está passando ao seu inconsciente parece estar vindo de fora e, por isso, é mais forte. Diga isso num tom único, como um cântico, um mantra, como fazem os budistas. Com o tempo, a fórmula ganhará vida própria. A princípio, você pode se sentir um pouco envergonhado pelo som de sua voz e pela fórmula que estará repetindo. Mas, aos poucos, vai se acostumar. O objetivo que propôs a si mesmo, que parece audacioso num primeiro momento, logo parecerá atingível, até fácil de alcançar. ¿Receio que me sentirei totalmente ridículo? É principalmente durante esses momentos que você deve persistir. Você deve vencer sua dúvida. Pense em mim, que sou uma prova viva, e ainda que eu esteja em um jardim longe daqui, minhas palavras estarão com você em seus momentos de dúvida. Lembre-se de que lhe dei minha palavra. Você vai conseguir. Tem certeza disso? O rapaz perguntou, ainda não totalmente convencido. Por que eu duvidaria? Você vai se tornar um milionário de verdade. Logo será um milionário em sua mente, e isso é o que mais importa. Mesmo sem um centavo, continue repetindo a fórmula. Aos poucos, você sentirá uma mudança ocorrendo dentro de você. Seu objetivo lhe parecerá cada vez mais natural. Ele se tornará parte de sua vida da mesma maneira que era a imagem restrita que teve de si até agora. O que sua mente criou no passado pode ser reformulado de modo que você consiga mudar o futuro como quiser. E finalmente você vai se tornar o mestre de seu destino. Não é seu sonho secreto, mesmo antes de admitir que isso é possível? O rapaz concordou e ficou emocionado com a ideia de dominar seu destino. As palavras do milionário faziam muito mais sentido do que ele acreditara a princípio. Claro que os métodos dele eram um pouco estranhos, mas talvez funcionassem. O milionário seguiu orientando. Para ajudar e apoiar você, vou lhe dar uma fórmula mais geral. Com ela, você obterá benefícios enormes ao longo de sua vida. Ela vai transformá-lo por dentro e por fora. Na verdade, vai permitir que você alcance a riqueza verdadeira, e não apenas a aquisição de posses materiais. A verdadeira riqueza é muito maior que a fortuna, e essa fórmula de obter dinheiro permitirá que você alcance e provavelmente até ultrapasse seus objetivos financeiros. Mas, durante sua busca por riqueza, nunca esqueça que, se você perder a felicidade, perderá tudo. A busca por dinheiro pode facilmente se tornar uma obsessão, impedindo que você aproveite a vida. Como se diz, de que adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma? O dinheiro é um servo excelente, mas um mestre tirano. Está dizendo que felicidade e dinheiro não podem conviver? Longe disso, mas você deve ficar muito atento para não perder a perspectiva. Um dos homens mais ricos do mundo, John D. Rockefeller, era tão preocupado e tão oprimido pelo peso de suas preocupações que já parecia idoso aos 50 anos. Seu estômago estava tão prejudicado que ele só conseguia comer pão e leite. Vivia sempre com medo de perder dinheiro e de ser traído por seus parceiros. O dinheiro havia se tornado seu mestre. Ele não conseguia mais aproveitá-lo. De certo modo, ele era mais pobre do que um homem simples que sabe apreciar uma boa refeição. Ao contrário de Rockefeller, o senhor está exibindo saúde na frente de meus olhos, o rapaz falou. Isso me assusta também, mas não é minha intenção, o milionário respondeu. E a fórmula que estou prestes a lhe dar vai ajudá-lo a evitar a armadilha na qual muitas pessoas que buscam uma fortuna já caíram. Aqueles que ainda são pobres trabalham incansavelmente para atingir seus objetivos. O primeiro dinheiro que recebem aciona uma missão arraigada e faz com que queiram mais e mais. E quando começam a ganhar muito dinheiro, ficam com medo de perdê-lo. Esta fórmula, criada pelo famoso médico Emile Coué para os pacientes de sua clínica, é simples. Todos os dias, de todas as maneiras, estou melhorando mais e mais. Repita essa fórmula em voz alta 50 vezes de manhã e à noite, e o quanto puder durante o dia. Quanto mais vezes repetir, maior será o impacto que ela terá em você. O rapaz se pegou pensando que o homem sentado ao lado dele era o primeiro homem verdadeiramente feliz que ele conhecera na vida. A maioria das pessoas quer ser feliz, o milionário disse, mas elas não sabem o que estão procurando, então inevitavelmente morrem sem encontrar a felicidade. Mesmo se encontrassem, como a reconheceriam? Acontece o mesmo com as pessoas que querem ser ricas. Elas realmente querem ser ricas,
mas quando são questionadas sobre quanto elas gostariam de ganhar em um ano, a maioria é incapaz de responder. Quando você não sabe para onde está indo, é normal não chegar a lugar nenhum. Isso fez muito sentido ao rapaz. Era tão simples que ele se perguntou por que não tinha pensado nisso antes. Nunca havia dedicado tempo a descrever claramente o que queria e analisar sua situação com calma. Ele prometeu ali naquele momento que, no futuro, pensaria muito mais e refletiria a respeito do que importava em sua vida. Isso provavelmente evitaria muitos erros. A felicidade, claro, já foi definida de diversas maneiras, o milionário disse. Para cada um de nós, mesmo para aqueles que já pensaram muito no assunto, ela se traduz em uma grande variedade de coisas. Com essa chave, você será capaz de saber, sem sombra de dúvida, em qualquer momento de sua vida, se está feliz e se está fazendo o necessário para se sentir feliz. Pergunte a si mesmo: se eu fosse morrer ao final deste dia, eu poderia dizer a mim mesmo, no instante de minha morte, que havia concluído tudo o que me propus a fazer naquele dia. Quando você faz exatamente o que seu interior sente que você deveria fazer, você vai se sentir livre para deixar o mundo todos os dias. Para ter total certeza de que está fazendo o que deveria fazer, você terá que fazer aquilo que ama. As pessoas que não fazem o que gostam não são felizes. Elas passam seu tempo sonhando acordadas a respeito do que gostariam de fazer. E quando as pessoas não são felizes, elas não se sentem prontas para morrer a qualquer momento. Eu mal comecei a viver e o Senhor vem falar sobre a morte como se ela estivesse logo ali. O rapaz disse: admito que essa filosofia pode parecer uma bebida amarga a princípio, mas ainda assim é uma filosofia de vida. 100% daqueles que nunca fazem o que realmente gostam de fazer, que desistiram de seus sonhos, são mortos-vivos. Dá para entender o que quero dizer? Responda essa pergunta com total sinceridade. Se mentir, estará mentindo a si mesmo e será o perdedor desse jogo. Se você soubesse que morreria amanhã, não mudaria seus planos para hoje? Não faria outra coisa com sua vida em vez do que tem feito até agora? Certamente, você provavelmente começaria fazendo os arranjos necessários, faria um testamento se ainda não tivesse e diria adeus à sua família e amigos. Mas vamos supor que todas essas tarefas só demorassem 1 hora. O que faria com as outras 23? Pergunte isso a todo mundo que você conhece. As respostas invariavelmente se encaixarão em 2 categorias. Pessoas infelizes, que não gostam de suas vidas, dirão que fariam algo totalmente diferente. Afinal, por que diabos continuariam a fazer algo que detestam se tivessem apenas 24 horas para viver? E as pessoas da segunda categoria, infelizmente elas são a minoria, fariam exatamente o que normalmente fazem todos os dias de suas vidas. Por que mudariam alguma coisa? O trabalho delas é sua paixão. Não é compreensível que elas continuassem trabalhando até a hora da morte. Goethe pertence a essa categoria. Em seu leito de morte, ele estava corrigindo sua última obra. Mas você não precisa ser um gênio para querer trabalhar até o último minuto. Cada um de nós, a nosso próprio modo, em nossa profissão, pode se tornar um gênio, mesmo que não seja reconhecido como tal pela sociedade. Ser um gênio simplesmente significa fazer o que se gosta de fazer. Essa é a verdadeira inteligência da vida. A mediocridade é nunca se atrever a fazer o que você ama por medo do que os outros irão pensar ou por medo de perder sua segurança, uma segurança que costuma ser uma ilusão. Não é? O rapaz perguntou. É isso mesmo. Então faça a si mesmo a seguinte pergunta: se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria com as últimas horas de minha vida? Eu concordaria em ser uma sombra de mim mesmo, sem respeito próprio, apenas para fazer algo que odeio? Imagine que você convidou um amigo para ir à sua casa para ajudá-lo a realizar algumas tarefas. Daria as tarefas pesadas a ele? Claro que não. Então por que dá a si mesmo tarefas que você considera tão ruins? Por que ser seu pior inimigo? Por que não se tornar seu melhor amigo? Houve um momento de silêncio. Então o velho milionário perguntou ao rapaz de uma vez: e você, o que faria se fosse morrer amanhã? Faria exatamente o que tem feito até agora? Não, não faria. Agora pense no seguinte: não acha meio presunçoso acreditar que não vai morrer amanhã? O rapaz ficou confuso. O milionário sempre demonstrava uma capacidade grande de analisar o futuro.
Será que estava anunciando sua morte iminente? Ele pareceu ler seus pensamentos. Não se preocupe, ele disse, divertindo-se. Você não vai morrer amanhã. Vai viver até a velhice. Mas permita que eu siga a minha linha de raciocínio. Você não acha presunçoso que as pessoas pensem que sempre terão a vida toda pela frente? Em muitos casos, a morte é repentina, mas as pessoas criam a ilusão de que têm muito tempo pela frente e constantemente postergam suas decisões. Elas dizem a si mesmas: eu tenho tempo, cuidarei das coisas depois. Então, a velhice chega e elas descobrem que não fizeram nada. E isso me faz lembrar de um ditado que escutei: se os jovens soubessem, se os velhos pudessem. Exatamente. O segredo da felicidade é viver como se todos os dias fossem o último e vivê-los ao máximo, fazendo o que você quer fazer. O que você faria se suas horas estivessem contadas? Porque, na realidade, elas estão. Só percebemos isso quando temos pouco tempo, e então é tarde demais. Seja corajoso para agir imediatamente. Viva com essa ideia em mente. Eu me recuso a morrer sem ter tido a coragem de fazer o que eu queria fazer. Não quero morrer com o pensamento assustador de que a sociedade me enganou, tirou o melhor de mim e aniquilou meus sonhos. Não se deve morrer com a sensação aterrorizante de que seus medos foram maiores que seus sonhos e de que você nunca descobriu o que realmente gostava. Concordo totalmente, o rapaz disse. Mas o que acontece se eu não tiver certeza absoluta de que não gosto do que estou fazendo? Não conheço nenhum trabalho que não tenha perturbações. Se imagine vivendo a vida dos seus sonhos, com liberdade financeira e pessoal. Isso é possível quando você adota os princípios que compartilhamos aqui. No primeiro comentário fixado, deixamos um e-book que pode mudar a sua vida. Clique no link, baixe agora e comece a sua jornada rumo ao sucesso. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima!